Brida, Paulo Coelho. Prólogo. Sentávamos toda a noite num café em Lourdes. Eu, um peregrino do sagrado caminho de Roma, que precisava andar muitos dias em busca do meu dom. Ela, Brida O'Fern, controlava determinada parte desse caminho. Numa dessas noites, resolvi perguntar-lhe se ela experimentara uma emoção muito forte ao conhecer determinada abadia, parte da trilha em forma de estrela que os iniciados percorrem nos Pirineus. Nunca estive lá, respondeu. Fiquei surpreso, afinal de contas, ela já possuía um dom. Todos os caminhos levam a Roma, disse Brida, usando um velho provérbio para me dizer que os dons podiam ser despertados em qualquer lugar. Fiz meu caminho de Roma na Irlanda. Em nossos encontros seguintes, ela me contou a história de sua busca. Quando acabou, perguntei se podia algum dia escrever o que tinha ouvido. Ela concordou num primeiro momento, mas cada vez que nos encontrávamos, ia colocando um obstáculo. Pediu que trocasse os nomes das pessoas envolvidas. Queria saber que tipo de gente ia ler e como as pessoas iam reagir. Não posso saber, respondi. Mas creio que não é por causa disso que você está criando tanto problema. Tem razão, disse ela. É porque acho que é uma experiência muito particular. Não sei se as pessoas podem tirar alguma coisa de proveitosa dela. Esse é um risco que agora corremos juntos, Brida. Um texto anônimo da tradição diz que cada pessoa em sua existência pode ter duas atitudes: construir ou plantar. Os construtores podem demorar anos em suas tarefas, mas um dia terminam aquilo que estavam fazendo. Então param e ficam limitados por suas próprias paredes. A vida perde sentido quando a construção acaba. Mas existem os que plantam. Estes, às vezes, sofrem com tempestades, as estações e raramente descansam. Mas, ao contrário de um edifício, o jardim jamais para de crescer. E, ao mesmo tempo que exige a atenção do jardineiro, também permite que, para ele, a vida seja uma grande aventura. Os jardineiros se reconhecerão entre si, porque sabem que na história de cada planta está o crescimento de toda a terra. O autor. Irlanda, agosto 1983, março 1984. Verão e outono. Quero aprender magia, disse a moça. O mago olhou para ela, jeans desbotada, camiseta e o ar de desafio que toda pessoa tímida costuma usar quando não devia. Devo ter o dobro da idade dela, pensou. E apesar disto, sabia que estava diante da sua outra parte. Meu nome é Brida, continuou ela. Desculpe não ter me apresentado. Esperei muito por esse momento e estou mais ansiosa do que pensava. Para que você quer aprender magia? Perguntou ele. Para responder algumas perguntas de minha vida, para conhecer os poderes ocultos e talvez para viajar ao passado e ao futuro. Não era a primeira vez que alguém ia até o bosque lhe pedir isso. Houve época em que fora um mestre muito conhecido e respeitado pela tradição. Aceitara vários discípulos e acreditara que o mundo mudaria na medida em que ele pudesse mudar aqueles que o cercavam. Mas havia cometido um erro, e os mestres da tradição não podem cometer erros. Você não se acha muito jovem? Tenho 21 anos, disse Brida. Se quisesse aprender balé agora, já estaria considerada velha demais. O mago fez um sinal para que ela o acompanhasse. Os dois começaram a caminhar juntos pelo bosque, em silêncio. Ela é bonita, pensava ele, enquanto as sombras das árvores iam mudando rapidamente de posição, porque o sol já estava perto do horizonte. Mas tem o dobro da idade dela. Isso significava que possivelmente iria sofrer. Brida estava irritada com o silêncio do homem que caminhava ao seu lado. Sua última frase não merecera sequer um comentário da parte dele. O chão da floresta estava úmido, coberto de folhas secas. Ela também reparou as sombras mudando e a noite caindo rapidamente. Daqui a pouco ia escurecer e eles não estavam carregando lanterna alguma. Preciso confiar nele, encorajava a si mesma. Se acredito que ele pode me ensinar magia, acredito também que ele pode me guiar por uma floresta.
Continuaram caminhando. Ele parecia andar sem qualquer rumo, de um lado para outro, mudando de direção sem que qualquer obstáculo estivesse interrompendo seu caminho. Mais uma vez andaram em círculos, passando 3 ou 4 vezes pelo mesmo lugar. Quem sabe está me testando? Estava resolvida a ir até o fim com aquela experiência e procurava demonstrar que tudo que estava ocorrendo, inclusive as caminhadas em círculo, eram coisas perfeitamente normais. Viera de muito longe e havia esperado muito por aquele encontro. Dublin ficava a quase 150 quilômetros de distância, e os ônibus até aquela aldeia eram desconfortáveis e saíam em horários absurdos. Ela teve que acordar cedo, viajar 3 horas, perguntar por ele na cidadezinha, explicar o que desejava com um homem tão estranho. Finalmente lhe indicaram a área do bosque onde ele costumava ficar durante o dia, mas não sem antes alguém preveni-la de que ele já tentara seduzir uma das moças da aldeia. Ele é um homem interessante, pensou consigo mesma. O caminho agora era uma subida, e ela começou a torcer para que o sol demorasse ainda um pouco mais no céu. Tinha medo de escorregar nas folhas úmidas que estavam no chão. Por que você quer mesmo aprender magia? Brida ficou contente porque o silêncio havia sido quebrado. Repetiu a mesma resposta que dera antes. Mas ele não se satisfez. Talvez você queira aprender magia porque ela é misteriosa e oculta. Porque tem respostas que poucos seres humanos conseguem encontrar em sua vida inteira. Mas, sobretudo, porque ela evoca um passado romântico. Brida não disse nada. Não sabia o que dizer. Ficou desejando que ele voltasse ao seu silêncio habitual, porque estava com medo de dar uma resposta que o mago não gostasse. Chegaram finalmente ao lado no alto de um monte. Depois de atravessarem o bosque inteiro, o terreno ali ficara rochoso e despido de qualquer vegetação, mas era menos escorregadio, e Brida acompanhou o mago sem qualquer dificuldade. Ele sentou-se na parte mais alta e pediu que Brida fizesse o mesmo. Outras pessoas já estiveram aqui antes, disse o mago. Vieram me pedir que eu lhes ensinasse magia, mas eu já ensinei tudo o que precisava ensinar. Já devolvi à humanidade o que ela me deu. Hoje quero ficar sozinho, subir as montanhas, cuidar das plantas e comungar com Deus. Não é verdade, respondeu a moça. O que não é verdade? Ele estava surpreso. Talvez queira comungar com Deus, mas não é verdade que queira ficar sozinho. Brida arrependeu-se, disse tudo aquilo num impulso e agora era tarde demais para consertar seu erro. Talvez existissem pessoas que gostassem de ficar sozinhas. Talvez as mulheres precisassem mais dos homens do que os homens das mulheres. O mago, entretanto, não parecia irritado quando tornou a falar. Vou lhe fazer uma pergunta, disse. Você tem que ser absolutamente verdadeira em sua resposta. Se me falar a verdade, eu lhe ensino o que me pede. Se mentir, nunca mais deve voltar a esta floresta. Brida respirou aliviada. Era apenas uma pergunta, não precisava mentir. Isso era tudo. Sempre achou que os mestres, para aceitarem seus discípulos, exigiam coisas mais difíceis. Ele sentou-se bem na sua frente, seus olhos estavam brilhando. Suponhamos que eu comece a lhe ensinar o que aprendi, falou, com os olhos fixos nos olhos dela. Comece a lhe mostrar os universos paralelos que me rodeiam. Os anjos, a sabedoria da natureza, os mistérios da tradição do sol e da tradição da lua. E certo dia você desce à cidade para comprar algum alimento, encontra no meio da rua o homem de sua vida. Não saberia reconhecê-lo, pensou ela. Mas resolveu ficar calada. A pergunta parecia mais difícil do que tinha imaginado. Ele percebe a mesma coisa e consegue aproximar-se de você. Os dois se apaixonam. Você continua seus estudos comigo. Eu lhe mostro a sabedoria do cosmos durante o dia. Ele lhe mostra a sabedoria do amor durante a noite. Mas chega um determinado momento em que as duas coisas não podem mais caminhar juntas. Você precisa escolher. O mago parou de falar por alguns instantes. Antes mesmo de perguntar, teve medo da resposta da moça. Sua vinda naquela tarde significava o final de uma etapa na vida de ambos. Ele sabia disso porque conhecia as tradições.
e os desígnios dos mestres. Precisava tanto dela quanto ela dele, mas ela devia falar a verdade naquele momento. Era a única condição. Agora me responda com toda franqueza, disse enfim, tomando coragem. Você largaria tudo o que aprendeu até então, todas as possibilidades e todos os mistérios que o mundo da magia poderia lhe proporcionar, para ficar com o homem da sua vida? Brida desviou os olhos dele. À sua volta estavam as montanhas, as florestas, e lá embaixo a pequena aldeia começava a acender suas luzes. As chaminés fumegavam. Daqui a pouco as famílias estariam reunidas em torno da mesa para jantar. Trabalhavam com honestidade, temiam a Deus e procuravam ajudar o próximo. Faziam aquilo tudo porque conheciam o amor. Suas vidas estavam explicadas. Eram capazes de entender tudo o que se passava no universo, sem jamais terem ouvido falar de coisas como a tradição do Sol e a tradição da Lua. Não vejo nenhuma contradição entre a minha busca e a minha felicidade, disse ela. Respondo ao que lhe perguntei. Os olhos do mago estavam fixos nos olhos dela. Você largaria tudo por essa pessoa? Brida sentiu uma vontade imensa de chorar. Não era apenas uma pergunta, era uma escolha. A escolha mais difícil que as pessoas têm que fazer na vida. Já pensara muito sobre isso. Houve época em que nada mais no mundo era tão importante quanto ela mesma. Teve muitos namorados, sempre acreditou que amava cada um e sempre viu o amor acabar de uma hora para outra. De tudo que conhecia até então, o amor era o mais difícil. No momento, estava apaixonada por alguém que tinha pouco mais que sua idade. Estudava física e via o mundo de um modo completamente diferente do dela. Mais uma vez estava acreditando no amor, apostando nos seus sentimentos, mas se decepcionara tantas vezes que não tinha mais certeza de nada. Mesmo assim, esta era ainda a grande aposta da sua vida. Evitou olhar para o mago, seus olhos se fixaram na cidade com chaminés fumegando. Era através do amor que todos procuravam entender o universo desde o começo dos tempos. Eu largaria, disse finalmente. Aquele homem à sua frente jamais iria entender o que se passava no coração das pessoas. Era um homem que conhecia o poder, os mistérios da magia, mas não conhecia as pessoas. Tinha os cabelos grisalhos, a pele queimada pelo sol e o físico de quem está acostumado a subir e descer aquelas montanhas. Era encantador, com seus olhos refletindo sua alma, cheia de respostas. E devia estar mais uma vez decepcionado com os sentimentos dos seres humanos comuns. Ela também estava decepcionada consigo mesma, mas não podia mentir. Olhe para mim, disse o mago. Brida estava com vergonha, mas olhou assim mesmo. Você falou a verdade. Eu vou lhe ensinar. A noite caiu por completo e as estrelas brilhavam num céu sem lua. Em 2 horas, Brida contou sua vida inteira para aquele desconhecido. Tentou buscar fatos que explicassem seu interesse por magia, como visões da infância, premonições chamados interiores, mas não conseguiu. Não conseguiu encontrar nada. Sentia vontade de conhecer e isto era tudo. E por causa disso já frequentara cursos de astrologia, tarô, numerologia. Isso são apenas linguagens, disse o mago. E não são as únicas. A magia fala todas as linguagens do coração do homem. O que é magia, então? Perguntou ela. Mesmo no escuro, Brida percebeu que o mago virou o rosto. Estava olhando o céu absorto. Quem sabe em busca de uma resposta? Magia é uma ponte, disse enfim. Uma ponte que permite a você andar do mundo visível para o mundo invisível e aprender as lições de ambos os mundos. E como posso aprender a cruzar essa ponte? Descobrindo sua maneira de cruzá-la. Cada pessoa tem sua maneira. Foi o que vim buscar aqui. Existem 2 formas, respondeu o mago. A tradição do sol, que ensina os segredos através do espaço, das coisas que nos cercam, e a tradição da lua, que ensina os segredos através do tempo, das coisas que estão presas na memória do tempo. Brida havia entendido. A tradição do sol era aquela noite, as árvores, o frio no seu corpo, as estrelas no céu. E a tradição da lua era aquele homem à sua frente, com a sabedoria dos antepassados brilhando nos olhos. Aprendi a tradição da lua, disse o mago, como se estivesse adivinhando seus pensamentos. Mas jamais fui um mestre nela.
Sou um mestre da tradição do sol. Mostre-me a tradição do sol, falou Brida, desconfiada porque havia pressentido uma certa ternura na voz do mago. Vou lhe ensinar o que aprendi, mas são muitos os caminhos da tradição do sol. É preciso ter confiança na capacidade que cada pessoa tem de ensinar a si mesma. Brida não estava enganada. Havia mesmo ternura na voz do mago. Aquilo a assustava, ao invés de deixá-la mais à vontade. Sou capaz de entender a tradição do sol, disse. O mago parou de olhar as estrelas e se concentrou na menina. Sabia que ela ainda não era capaz de aprender a tradição do sol, mesmo assim, devia ensiná-la. Certos discípulos escolhem os seus mestres. Quero lembrar uma coisa antes da primeira lição, disse. Quando alguém encontrar seu caminho, não pode ter medo. Precisa ter coragem suficiente para dar passos errados. As decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas que Deus utiliza para mostrar a estrada. Ferramentas estranhas, falou Brida. Muitas vezes fazem com que as pessoas desistam. O mago conhecia o motivo, já havia experimentado no corpo e na alma estranhas ferramentas de Deus. Ensine-me a tradição do sol, insistiu ela. O mago pediu que Brida encostasse numa saliência da rocha e relaxasse. Não precisa fechar os olhos. Veja o mundo ao seu redor e perceba tudo o que puder perceber. Em cada momento, diante de cada pessoa. A tradição do sol mostra a sua sabedoria. Brida fez o que o mago estava mandando, mas achou que ele estava indo muito rápido. Esta é a primeira e mais importante lição, disse ele. Foi criada por um místico espanhol, que entendeu o significado da fé. Seu nome era Juan de la Cruz. Olhou para a menina entregue e confiante, e do fundo do seu coração torceu para que ela entendesse o que estava para lhe ensinar. Afinal de contas, ela era sua outra parte, mesmo que ainda não soubesse. Mesmo que ainda fosse muito jovem e estivesse fascinada pelas coisas e pelas pessoas do mundo. Brida enxergou, através da escuridão, o vulto do mago entrando no bosque e subindo entre as árvores que ficavam à sua esquerda. Teve medo de ficar sozinha e procurou manter-se relaxada. Esta era sua primeira lição. Não podia demonstrar qualquer nervosismo. Ele me aceitou como discípula, não posso decepcioná-lo. Estava contente consigo mesma e, ao mesmo tempo, surpresa com a rapidez com que tudo acontecera. Mas jamais havia duvidado de sua capacidade. Tinha orgulho dela e do que a levara até ali. Teve certeza de que em algum lugar da rocha o mago estava olhando suas reações, para ver se ela era capaz de aprender a primeira lição de magia. Ele havia falado em coragem, mesmo com medo. No fundo da sua mente começavam a surgir imagens de cobras e escorpiões que habitavam aquela rocha. Ela devia demonstrar coragem. Daqui a pouco ele ia voltar para ensinar a primeira lição. Sou uma mulher forte e decidida, repetiu baixo para si mesma. Era uma privilegiada em estar ali, com aquele homem que as pessoas adoravam ou temiam. Reviu toda a tarde que passaram juntos, lembrou-se do momento em que percebeu alguma ternura em sua voz. Quem sabe também me achou uma mulher interessante. Talvez até mesmo quisesse fazer amor comigo. Não seria uma experiência má. Havia algo de estranho nos olhos dele. Que pensamentos tolos! Estava ali, atrás de algo muito concreto, um caminho de conhecimento. E de repente percebia a si mesma como uma simples mulher. Procurou não pensar mais nisso e foi quando se deu conta de que há muito tempo já havia passado desde que o mago a deixara sozinha. Começou a sentir um início de pânico. A fama que corria a respeito daquele homem era contraditória. Algumas pessoas diziam que ele fora o mais poderoso mestre que já conheceram, que era capaz de mudar a direção do vento, de abrir buracos em nuvens, utilizando apenas a força do pensamento. Brida, como todo mundo, era fascinada por prodígios desta natureza. Outras pessoas, entretanto, pessoas que frequentavam o mundo da magia, os mesmos cursos e aulas que ela frequentava, garantiam que ele era um feiticeiro negro, que certa vez havia destruído um homem com o seu poder, porque se apaixonara pela mulher desse homem. Fora por isso que, mesmo sendo um mestre, fora condenado a vagar na solidão da floresta. Talvez a solidão o tenha enlouquecido mais ainda, e Brida começou a sentir de novo um início de pânico.
Apesar da pouca idade, já conhecia os danos que a solidão era capaz de causar nas pessoas, principalmente quando ficavam mais velhas. Encontrara pessoas que haviam perdido todo o brilho de viver porque não conseguiam mais lutar contra a solidão e acabaram ficando viciadas nela. Eram, em sua maioria, pessoas que achavam o mundo um lugar sem dignidade e sem glória, que gastavam suas tardes e noites falando, sem parar, dos erros que os outros haviam cometido. Eram pessoas que a solidão havia convertido em juízes do mundo, cujas sentenças se espalhavam aos quatro ventos, para quem quisesse ouvir. Talvez o mago tivesse enlouquecido com a solidão. De repente, o ruído mais forte ao seu lado fez com que ela desse um salto e seu coração disparasse. Já não havia qualquer vestígio do abandono em que se encontrava há algum tempo atrás. Olhou em volta sem distinguir nada. Uma onda de pavor parecia nascer de sua barriga, espalhar-se por todo o seu corpo. Tenho que me controlar, pensou. Mas era impossível. A imagem das cobras, dos escorpiões, os fantasmas de sua infância começaram a aparecer em sua frente. Brida estava apavorada demais para conseguir manter o controle. Uma outra imagem surgiu, a de um, a de um feiticeiro poderoso com um pacto demoníaco que estava oferecendo sua vida em holocausto. Onde você está? Gritou finalmente. Já não queria impressionar mais ninguém. Tudo o que queria era sair dali. Ninguém respondeu. Eu quero sair daqui, me socorre! Mas haviam apenas a floresta com seus ruídos estranhos. Brida sentiu-se tonta de medo, achou que ia desmaiar, mas não podia. Agora que tinha certeza de que ele estava longe, desmaiar seria pior. Precisava manter o controle de si mesma. Este pensamento fez com que descobrisse que alguma força dentro dela estava lutando para manter esse controle. Não posso continuar gritando, foi seu primeiro pensamento. Seus gritos podiam chamar a atenção de outros homens que viviam naquela floresta. E homens que vivem em florestas podem ser mais perigosos que animais selvagens. Tenho fé, começou a repetir baixinho. Tenho fé em Deus, fé no meu anjo da guarda que me trouxe até aqui e que permanece comigo. Não sei explicar como ele é, mas sei que ele está por perto. Não tropeçarei em nenhuma pedra. A última frase era de um salmo que aprendeu na infância e que há muitos anos não passava por sua cabeça. Sua avó, que morrera há pouco tempo, lhe havia ensinado. Gostaria que ela estivesse por perto naquele momento. Imediatamente sentiu uma presença amiga. Estava começando a entender que havia uma grande diferença entre perigo e medo. O que habita no esconderijo do Altíssimo era assim que começava o salmo. Notou que estava se lembrando de tudo, palavra por palavra, exatamente como se sua avó estivesse recitando naquele instante para ela. Recitou durante algum tempo sem parar e, apesar do medo, sentiu-se mais tranquila. Não tinha nenhuma escolha naquele momento. Ou acreditava em Deus, ou no seu anjo da guarda, ou se desesperava. Sentiu uma presença protetora. Preciso acreditar nessa presença. Não sei explicá-la, mas ela existe. E ela irá estar aqui comigo a noite inteira, porque não sei sair daqui sozinha. Quando era criança, costumava acordar no meio da noite apavorada. Seu pai então ia com ela até a janela e mostrava a cidade onde viviam. Ele falava dos guardas noturnos, do leiteiro que já estava entregando leite, dos padeiros fazendo o pão de cada dia. Seu pai pedia para tirar os monstros que havia colocado na noite e substituí-los por essas pessoas que vigiavam a escuridão. A noite é apenas uma parte do dia, dizia. A noite era apenas uma parte do dia. E assim como se sentia protegida pela luz, podia se sentir protegida pelas trevas. As trevas faziam com que ela invocasse aquela presença protetora. Precisava confiar nela. E essa confiança se chamava fé. Ninguém jamais poderia entender a fé. A fé era exatamente aquilo que estava experimentando agora, um mergulho sem explicação numa noite escura como aquela. Existia apenas porque se acreditava nela. Assim como os milagres também não tinham qualquer explicação, mas aconteciam para quem acreditasse em milagres. Ele me falou da primeira lição, disse ela, de repente se dando conta. A presença protetora estava ali porque ela acreditava nela. Brida começou a sentir o cansaço de tantas horas de tensão. Começou a relaxar de novo
e sentia-se a cada momento mais protegida. Tinha fé, e a fé não deixaria que a floresta fosse de novo povoada por escorpiões e cobras. A fé manteria seu anjo da guarda acordado, velando. Recostou-se de novo na rocha e dormiu, sem perceber. Quando acordou, já estava claro, e um lindo sol coloria tudo ao seu redor. Estava com um pouco de frio, a roupa suja, mas sua alma rejubilava-se. Havia passado uma noite inteira sozinha numa floresta. Procurou com os olhos o mago, mesmo sabendo a inutilidade de seu gesto. Ele devia estar andando pelos bosques procurando comungar com Deus, e talvez perguntando a si mesmo se aquela menina da noite anterior teve coragem de aprender a primeira lição da tradição do sol. Aprendi sobre a noite escura, disse ela para a floresta, que agora estava silenciosa. Aprendi que a busca de Deus é uma noite escura, que a fé é uma noite escura. Não foi surpresa. Cada dia do homem é uma noite escura. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto. E mesmo assim as pessoas andam para frente, porque confiam, porque têm fé. Ou quem sabe porque não percebam o mistério encerrado no primeiro segundo. Mas isso não tinha a menor importância. Importante era saber que ela havia entendido. Que cada momento na vida era um ato de fé, que podia povoá-lo com cobras e escorpiões ou com uma força protetora. Que a fé não tinha explicações. Era uma noite escura e cabia a ela apenas aceitá-la ou não. Brida olhou no relógio e viu que já estava ficando tarde. Precisava tomar um ônibus, viajar durante 3 horas e pensar algumas explicações convincentes para dar ao seu namorado. Ele jamais iria acreditar que ela passara uma noite inteira sozinha numa floresta. É muito difícil a tradição do sol, gritou para a floresta. Tenho que ser minha própria mestra. E não era isso que eu esperava. Olhou a cidadezinha lá embaixo. Traçou mentalmente seu caminho pelo bosque e começou a andar. Antes, porém, voltou-se mais uma vez para a rocha. Quero dizer outra coisa, gritou, com voz solta e alegre. Você é um homem muito interessante. Encostado no tronco de uma velha árvore, o mago viu a menina sumir no bosque. Tinha escutado seu medo e ouvido seus gritos durante a noite. Em certo momento chegou a pensar em aproximar-se, abraçá-la, protegê-la do seu pavor, dizer que ela não precisava daquele tipo de desafio. Agora estava contente por não ter feito isso, e orgulhoso que aquela menina, com toda a sua confusão juvenil, fosse a sua outra parte.